Olá, olá! Tudo bem com você? Eu sou o Joab Barbosa, âncora deste projeto da UPAE, e este é o 8º episódio do podcast da UPAE. Desta forma, uma outra comunicação na difusão dos conceitos da arte, educação e políticas formativas ao educador de arte. E olha, a UPAE está em todas as redes sociais, sim, em todas elas. Face, Instagram, Spotify, Twitter. Siga-nos! E este é o nosso último episódio do ano de 2022. Também o último episódio da nossa primeira temporada. Pois é, mas calma, que há muitas novidades para o ano de 2023. Nos aguardem! Queremos agradecer também vocês por estarem aqui conosco por todo esse período. Nós sabemos que o ano de 2022 foi um ano difícil, complicado, mas também foi um ano de alegrias e de muitas esperanças. Simbora! Mas e aí, você quer saber quem será o nosso entrevistado de hoje? Pois é, pessoal, hoje é um dia muito especial para o UPAE e é com muita alegria que eu tenho a honra de fazer esse episódio com a nossa queridíssima professora emérita Ana May Barbosa. Bem-vinda, professora! É uma honra tê-la conosco, professora. Fica aqui a nossa gratidão e pela essa oportunidade de poder conversar um pouco com a senhora. Bom, a professora Ana May dispensa apresentações, mas eu quero chamar a atenção aos novos títulos e reconhecimentos que a professora recebeu. Em 2021, Ana May recebeu o título de professora emérita da Universidade de São Paulo, mas a cerimônia só ocorreu em 2022. E ainda em 2022, neste ano, ela recebeu da Universidade Nacional de Artes de Buenos Aires, na Argentina, o título de doutor honoris causa em reconhecimento à sua ampla atividade dedicada à arte e educação. Merecidíssimo, né, pessoal? Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso podcast, receba a nossa calorosa saudação. Para nós é uma honra muito grande tê-la aqui. E eu quero iniciar nossa conversa perguntando se a senhora concorda com a ideia de alguns pesquisadores que consideram que o marco revolucionário para conceber o ensino de arte e educação em toda a sua potencialidade tenha sido a Semana de Arte e Ensino. A semana ocorrida em 1980 na USP, promovida pela senhora e os professores da ECA, né? A senhora concorda com essa afirmação, professora? Olha, em primeiro lugar, quer dizer que eu estou muito feliz com essa nova luta que vocês estão iniciando com uma nova associação em São Paulo. É importantíssimo, nesse momento, termos associações de arte e educação firmes e atuantes para influirmos na transformação da arte e educação, para recuperar o espaço que a arte teve durante quase 25 anos, sempre uma atuação crescente na educação brasileira, né? Agora, a sua pergunta é curiosa. Eu concordo que a Semana de Arte e Ensino foi um marco importantíssimo de democratização, não só da arte e educação, mas da educação em geral. Por coincidência, a Semana de Arte e Ensino, de 1980, foi a primeira manifestação, o primeiro evento que houve na Universidade de São Paulo, uma universidade poderosa há muitos e muitos anos, né? A primeira atuação em arte e educação. Reuniu mais ou menos 3 mil pessoas. Eu acho que 2 mil e tantos inscritos e 3 mil circulando, porque muita gente soube da Semana de Arte e Ensino quando ela já tinha começado. E aí frequentaram os outros dias. Não estavam no primeiro dia, mas frequentaram os outros dias. A outra coisa importante para aumentar o número de
de participantes que não estavam inscritos foi o fato de que a Secretaria da Educação decretou ponto facultativo para quem frequentasse a Semana de Arte e Ensino só no segundo dia da semana. Aí muita gente passou a frequentar no segundo dia, entendeu? Os professores mais engajados disseram: eu perco dinheiro, mas eu vou. Mas os outros mais cuidadosos com a sua vida econômica, eles só começaram a frequentar no segundo dia. Eu tenho uma aluna, a minha última aluna de doutorado na USP, está pesquisando justamente a Semana de Arte e Ensino. E ela é uma pesquisadora muito séria, eu estou muito entusiasmada com essa pesquisa dela. Ela entrevistou muita gente, né? E realmente coincidiu. A Semana de Arte e Ensino foi no momento certo, da hora certa, né, do início da redemocratização do Brasil. Os anos 80 foram anos riquíssimos no Brasil em cultura, em arte e em educação, né? Paulo Freire voltava do exílio. Ficamos sem Paulo Freire por 16 anos. Isso é muito sério, né? É muito sério você ser privado do seu maior educador durante 16 anos. E ele voltou e abre a Semana de Arte e Ensino, como surpresa, inclusive. Eu tinha muito medo de que achassem que eu estava chamando Paulo Freire para abrir a Semana de Arte e Ensino simplesmente como um meio publicitário, e escondi o nome dele e disse que eu ficaria encarregada de chamar a pessoa que ia abrir o congresso, mas eu não diria, e seria surpresa. Todo o programa foi feito coletivamente, em reuniões de 100 pessoas, 80 pessoas, todas as associações participaram, né, da Semana de Arte e Ensino, com um destaque muito grande para a Associação de Corais, que estava brigando com o governador, que tinha reduzido o movimento coral de São Paulo a uma mera apresentação, preparação para apresentação no Pacaembu, e quando o governador desceria de helicóptero do Pacaembu e tocaria piano para os alunos cantarem. E valeria 10 pontos na ascensão profissional dos professores, do currículo dos professores, valeria 10 pontos eles prepararem durante o ano todo os seus alunos para cantarem as músicas que iriam ser cantadas do Pacaembu. Então nos associamos ao movimento coral e foi realmente um sucesso a Semana de Arte e Ensino, né? Também, por coincidência, foi a primeira ação pública da USP em direção à democratização. Foi na mesma época do primeiro congresso da USP, do qual eu também participei da organização. Então era uma gestalt democrática, aquele momento, e nós aproveitamos bem. É isso que eu digo a vocês: aproveitem agora, vocês jovens, aproveitem e tentem dizer suas palavras ao mundo educacional, neste momento em que nós vamos retomar a democracia e poder construir uma educação pública forte, né, e igualitária. Eu, infelizmente, estou com os 2 joelhos quebrados e sofrendo muito entre analgésicos e a dor. Eu não penso bem. Acho que não estou pensando tão bem quanto normalmente eu procuro pensar, né? Com mais objetividade e tal. Então, estou muito frágil. Eu diria que eu estou frágil nesse momento, que eu espero que passe, né? Poxa, professora, nós também desejamos que passe o mais rápido possível e que a senhora tenha uma pronta recuperação nesse momento delicado.
Professora, e a senhora tocou num ponto que eu queria continuar abordando com a senhora, que é essa relação entre o surgimento de associações e o contexto político histórico em que elas estão inseridas. Bom, em decorrência da Semana de Arte e Ensino, surgiu a AESP, Associação de Arte e Educadores de São Paulo, surgiram outras associações estaduais e surgiu a FAEB, Federação de Arte e Educadores do Brasil. O período político brasileiro, nesse período, era bastante complicado, né? Uma vez que efetivamente estávamos no governo militar, mesmo que caminhando para uma democratização. A OPAE entende-se como herdeira da AESP. Foi fundada neste ano de 2022, período em que também a arte, a educação e a cultura sofreram muitos ataques e sofrem ataques, né? A senhora vê semelhança entre esses momentos políticos e qual deve ser o papel da OPAE nesse momento de reconstrução? Olha, eu já tinha até iniciado a resposta a essa sua pergunta respondendo a pergunta anterior, né? Eu me sinto muito orgulhosa de vocês se sentirem herdeiros da ESP. Realmente, vocês surgiram no momento certo. É agora que nós temos que lutar pelo que perdemos, pelo terreno que perdemos na arte e educação, e para conquistas futuras, não é? É um absurdo a redução da arte e educação e da arte a mera cereja do bolo, de aulas de história, aulas de geografia, aulas de outras áreas. Eu sou a favor da interdisciplinaridade, mas não colocando a arte como mera cereja do bolo. Voltaríamos aos anos 20, quando uma interpretação da influência de John Dewey no ensino da arte foi estimulada no Brasil, uma interpretação errônea, a ideia de que a arte seria a finalização de uma aula. Por exemplo, você dá uma aula sobre a respiração dos peixes, vai ao mercado, compra o peixe, abre o peixe, mostra aos alunos, os alunos descobrem como é quais os órgãos que fazem a respiração do peixe, estudam os peixes, qual a função da escama, qual a função desse ou daquele órgão dos peixes, e depois, no fim da aula, manda desenhar peixes no sentido de que a memória grave melhor os conceitos aprendidos durante a aula. Isso era uma errônea interpretação da ideia da arte como a experiência completa, né? Portanto, repetirmos isso tantos anos, 100 anos depois, pelo amor de Deus, né? Voltarmos a 100 anos atrás, não é possível, né? Então, vocês, por favor, continuem se considerando herdeiros da ESP. A ESP foi uma ação coletiva extraordinária de transformação da arte e educação. Nós passamos, inclusive, a poder atuar, inclusive na Constituinte. Nós fomos consultados, a ESP foi consultada para os artigos da Constituição que falam de cultura, né? Então, a gente precisa novamente voltar a ser ouvido, a sermos ouvidos. Nós não somos mero adorno, a arte não é adorno, a arte não é coisa de elite, é coisa de elite porque nós deixamos. A arte é uma necessidade inerente do ser humano e existe desde o tempo das cavernas até os dias de hoje, embora perseguida politicamente, perseguida como utilizada erroneamente para ser submetida a mercado e até para coisas ilícitas, por exemplo, para lavagem de dinheiro, né? Então, nós temos que reagir a isso. A arte é uma necessidade básica do ser humano.
Você, por exemplo, já aconteceu comigo de viajar, viajei muito de carro de São Paulo para o Nordeste, especialmente para Recife, que foi o lugar onde se fez a minha cultura. Nasci do Rio, mas a minha cultura foi feita em Pernambuco. A passar, por exemplo, eu lembro muito nitidamente de uma experiência, passando por um casebre feito de barro, coberto de palha, de coqueiro. Houve um problema com o carro, de falta de água no carro. Paramos e fomos pedir dessa casa, neste casebre, e fiquei espantada com o instinto estético do ser humano. Uma casa quando não havia nada. Havia ao redor da casa canteiros de flores que combinavam as cores, flores amarelas, flores vermelhas, rodeando a casa toda. Dentro de casa, um vaso de flores com flores artificiais. Não é o meu código estético, a flor artificial, mas estava ali uma casa de pobreza absoluta, estava ali alguma coisa para dar qualidade de vida à pessoa que vivia naquela casa. Era o instinto estético, não importa se é o meu código estético ou não, mas era o código dela, da dona da casa, que para alegrar a casa, para se sentir melhor dentro de casa, tinha comprado algumas flores de plástico, mas também era movida esteticamente pela natureza, ao colocar as flores vivas, cultivadas na terra, ao redor do seu casebre, né? Então, não importa o código, mas essa necessidade de qualidade de vida é a base do instinto estético. Olha, professora, que lindo exemplo, viu? E ele nos possibilita materializar, né, essa necessidade da arte e a presença também desse instinto estético, né, que é sine qua non a todos nós, né? E professora, num dos textos da senhora, mais precisamente o texto de abertura do livro da senhora, Mulheres Não Devem Ficar em Silêncio, a senhora menciona que prefere não usar a palavra tolerância, porque considera que tolerar não é reconhecer e muito menos interrelacionar. Diante desta afirmação, eu pergunto à senhora quais verbos a professora quer conjugar a partir de janeiro de 2023. A palavra tolerância foi muito usada no início dos movimentos multiculturais, né? Diríamos tolerar outras culturas. Eu acho terrível essa palavra. Tolerar é engolir, né? Sem conseguir sequer ter prazer, né? E acho que eu criaria um novo verbo, interculturar. Aí sim, a interculturalidade é que é o grande valor, minha capacidade de ler o meu código cultural, ler o código cultural dos outros, sem submetê-lo ao meu código cultural, né? Porque o que acontece é que a colonização cultural faz com que fez com que, e faz ainda, com que na universidade a gente valorize só os códigos europeus e norte-americanos brancos, né? E que a multiculturalidade apenas nos aponta que há outros códigos, desvela outros códigos. Mas eu queria, para mim, uma democratização seria eu entender o código afro dentro dos valores afros, dentro dos mitos e da cultura afro. Isso é que, para mim, seria a interculturalidade. Então, interculturar pode ser um verbo, a começarmos a agir baseado nessa ideia, né? Na ideia de que não é só tolerar, nós precisamos também reconhecer dentro da cultura
que gera estes códigos, entendeu? E valorizar, principalmente valorizar a diversidade cultural do Brasil, que é importantíssimo isso, essa valorização. Né? Está lindo o movimento, eu nunca vi tantas mulheres negras extraordinárias agora serem visíveis no Brasil. Elas existiram e existiram sempre, só que eram invisibilizadas. E tantas mulheres demonstrando o que é ser mulher negra, o que é a cultura negra, o que é a cultura afro no Brasil. Eu estou muito entusiasmada, estou lendo principalmente no meu exílio agora, em casa, eu estou lendo principalmente a literatura das mulheres negras do Brasil e do exterior também. Né? Que fala poderosa, professora. Olha, mais um aprendizado a todos nós. Eu já anotei aqui, interculturar, tá anotado, aprendido, entendido, e vou levar para a vida, professora. E agora eu quero abordar um tema um tanto diferente com a senhora. Nós sabemos que a senhora é apaixonada por arte e educação, por arte, que é uma pessoa generosíssima, acolhedora, mas tem uma outra paixão da senhora que chama a atenção, que são os colares. Quem já teve a oportunidade de conhecê-la presencialmente, ou via internet, sabe que os colares são acessórios que sempre a acompanham. Colares étnicos, coloridos, diferentes. E eu queria saber como se deu essa paixão por colar, professora. Ao mesmo tempo que eu descobri a arte, eu descobri o design também. Né? Fiz parte do gráfico amador no Recife, com grandes designers como Aloysio Magalhães, Gastão de Holanda e vários outros. Né? Então, essa ideia de que o meu corpo também pode ser um repositório de formas, cedo surgiu. E eu gostava muito, quando era jovem, de brincos, entendeu? Eu gostava de brincos enormes e tal, que na época não era moda, inclusive. Inclusive, o pessoal fazia piada comigo por causa dos brincos. Depois passei para pulseiras e, finalmente, fui para os colares. E por quê? Porque os brincos chamavam atenção para o meu rosto. Eu era jovem. Agora, os colares desviam a atenção do observador do meu rosto de velha e desvia para o colar, entendeu? Então, é uma espécie de... Só muito tempo depois eu tive consciência disso, de que o que eu estava tentando era me apresentar bem, porque eu acho... Como professora, eu tenho que me apresentar bem para os meus alunos. Né? Eu sou um cabide de algumas formas que para mim são agradáveis à vista. Né? E chamar a atenção para o meu rosto seria o contrário, o rosto de velha, carcomido, cheio de rugas e marcas da vida, né? Que eu aceito bem, mas eu queria me apresentar com alguma coisa mais agradável ao observador. Então, comecei a usar colares. E daí surgiu também uma certa fascinação pelas associação, aliás, surgiu uma associação à minha curiosidade pelas diferenças e o respeito pelas diferenças culturais. Aí eu comecei não é bem colecionar, eu não diria que eu sou colecionadora, mas comecei a buscar a diversidade das culturas do meu colar, dos meus colares. Então, um colar que vem de uma etnia indígena, outro de outra etnia indígena, o outro outra de uma região africana, um outro de índios americanos. Eu tenho uma boa coleção de colares de índios americanos. Né? Porque isso, inclusive, foi presente. Quando eu fui presidente da ICEA, eu ganhava muito presente e o pessoal já sabia dessa minha mania de colares, né? E percebeu que eu tinha atenção para essa diversidade cultural nos colares. Né? Então, é mais ou menos isso. Foi algo que não foi pensado, não foi planejado, mas eu vejo que era
uma ação de desvio da minha, de desviar a atenção da minha velhice para as formas dos meus colares. Muito interessante, professor. Olha, eu fiquei pensando aqui como a maneira como a gente se veste também pode ser um ato político, né? Pode ser um ato educacional também, professora. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas em nome da UPAI eu quero agradecer a senhora pela participação. Nós estamos extremamente felizes e gratos. Hoje é um dia histórico para todos nós. Também, professora, agradecer por todas as contribuições que a senhora deu, tanto para o campo da arte e educação, no âmbito nacional e internacional. A senhora é um exemplo de cidadã, de educadora e de pessoa a todos nós. Receba o nosso abraço e votos de um final de ano com paz, com saúde e alegria. E o espaço é todo da senhora para que a senhora possa enviar um recado natalino, de esperança, de luta, como a senhora preferir. Vamos comemorar esse Natal, não apenas como uma data religiosa, mas também como uma data política, fim de ano, fim de uns 6 anos difíceis de destruição da educação no Brasil. E vamos nos juntar todos e todas para recuperar o lugar da arte da nossa educação. Ser cristão, para mim, é fundamental, e ser cristão é cuidar do outro. Né? Então, sejam felizes, comemore com os amigos, comemore com a sua família, mas reúnam energia, ganhem mais energia juntos para lutarmos, para que nós sejamos ouvidos, que acreditem nas teorias e nas pesquisas que provam que a arte na educação desenvolve a inteligência dos alunos, não desenvolve criatividade, desenvolve sensibilidade, etc. Mas isso não é coisa que os políticos se interessem. Mas a inteligência do indivíduo que ele vai aplicar em qualquer área que ele esteja envolvido no futuro, qualquer profissão, né? Aí sim, aí vocês convencem os políticos de que é possível desenvolver a inteligência através da arte, façam suas pesquisas, demonstrem suas pesquisas, escrevam, e através dessa estratégia, talvez a gente consiga um lugar importante para que as novas gerações de crianças e adolescentes brasileiros e até de adultos se transformem em uma geração que seja capaz de ver a necessidade do outro e de construir melhor qualidade de vida para todos nós desta terra que é tão profícua. Né? Muito obrigada pelos elogios que vocês me fizeram, muito obrigada por reconhecer que eu dediquei minha vida à arte e educação. São mais de 60 anos de trabalho em arte e educação, e do qual eu muito me orgulho. Vocês são um orgulho para mim. Né? Porque quando eu comecei a trabalhar com arte e educação, eu lembro que um trabalho uma vez numa praça, alguém perguntou de que religião vocês são. Como se só trabalhar para o outro fosse um problema religioso. Mas não é só um problema religioso, é um problema político. Trabalhar para melhorar a qualidade de vida de todos. Que fala poderosíssima, professora, que enche a gente de ânimo, de força para continuar lutando pela arte e educação, assim como a senhora lutou. A gente que agradece pelas contribuições que a senhora fez ao longo desses anos por todos nós que somos do campo da arte e educação. E tiveram alguns ouvintes que perguntaram se nós somos parentes, professora, porque meu nome é Joab Barbosa e da senhora Ana May Barbosa. Olha, pessoal, infelizmente não. Seria um prazer imenso para mim, mas infelizmente não. Mas é isso. Um abraço, professora. Muito obrigado. E nós iremos agora para o momento musical
musical. Hoje um momento musical um pouco diferente. Hoje eu irei apresentar para vocês a trilha do nosso programa. Vocês devem ter percebido que durante as falas, durante as nossas entrevistas, sempre tem alguma música de fundo. E todas essas músicas que vocês escutam são de minha composição e eu as compus especialmente para o podcast da UPAE. E eu não sei vocês, mas sempre que eu escuto um podcast, pode ser coisa de músico, né? Mas eu fico tentando perceber os aspectos da música que está tocando e tal, sempre fico com essa curiosidade. E aí eu irei mostrar para vocês essa composição. E aí, só para falar rapidamente dessa composição, eu utilizei sobretudo 3 instrumentos, todos gravados por mim aqui no meu home studio: o violão, o violino e os instrumentos de percussão. O violino, ele tem a função de imitar a rabeca nessa música, porque a rabeca é um instrumento que esteve presente na cultura popular inteira do Brasil, né? Inclusive aqui no litoral paulista. Trouxe o violão, que também é um instrumento muito presente na música paulista e universal praticamente, né? Mas eu uso ali muita batida no violão de ritmos do cururu, né? Que é aquele improviso que tem voz e violão, viola. Também uso elementos do cateretê nos instrumentos de percussão. Também uso elementos da música indígena, vocês vão perceber ali, tanto na percussão quanto em algumas vozes que acontecem bem sutilmente. E são esses elementos, basicamente, que eu utilizei para pensar nessa música. Não vou falar muito mais para não atrapalhar muito a leitura de vocês sobre essa peça. E aproveitando que nós tivemos aqui a participação riquíssima da professora Ana May, que contribuiu tanto para a gente, eu quero oferecer uma singela homenagem à professora, dedicando a nossa trilha musical de hoje a ela, em forma de agradecimento por todas as contribuições que ela deu e fez a todos nós. Então, viva Ana May Barbosa, e com vocês a trilha sonora do podcast da UPAE.
Bom, é isso, pessoal. Quero agradecer vocês por estarem conosco durante esses 8 episódios, agradecer a todas as pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar, de depoimentos que vocês trouxeram também. Agradecer ao Opaí pela oportunidade, ao Fernando, a Eliane, a Ana, a todas as pessoas que compõem a Opaí. Dizer que foi um prazer incrível estar aqui com vocês nesses episódios. Aprendi muito, enriqueci muito a minha prática educacional e também a minha prática artística. Desejar a vocês um ótimo final de ano, uma boa passagem, que seja repleta de alegria, de luz, de paz. E como disse a professora Ana May, vamos aproveitar para nos reabastecer, enchermos de força, de energia, porque a luta continua. A luta ainda é muito grande, nós sabemos dos desafios, mas sabemos que só com luta que a gente conquista alguma coisa. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, muito obrigado!